O sol da tarde entrava pelas frestas da persiana no apartamento em Copacabana, projetando faixas douradas sobre o piso de madeira. Maria Oliveira, 32 anos, consultora de marketing, observava o relógio na parede da sala enquanto terminava uma ligação de trabalho. Eram 17h43 e Carlos, seu marido de 5 anos, deveria ter chegado há quase 1 hora para se prepararem juntos para o evento de gala da empresa dele. Sim, os relatórios estarão prontos na segunda-feira, sem falta, ela garantiu encerrando a ligação. Maria passou os dedos pelos cabelos cacheados e suspirou profundamente. O casamento deles havia mudado nos últimos meses. Pequenas coisas primeiro, mensagens não respondidas, atrasos frequentes, desculpas cada vez mais elaboradas. Depois vieram as discussões, inicialmente sobre banalidades, mas que gradualmente se transformavam em tempestades, onde palavras feriam como lâminas. O celular vibrou sobre a mesa de centro. Uma mensagem de sua melhor amiga, Júlia. Como estão os preparativos para hoje? Vai arrasar naquele vestido vermelho. Maria sorriu brevemente. Júlia era sua âncora nos últimos tempos turbulentos. A única que conhecia a verdade completa sobre o que estava acontecendo em seu casamento. O barulho da porta da frente interrompeu seus pensamentos. Carlos entrou apressado, a gravata já meio desfeita, o cheiro de álcool sutilmente presente. Estou atrasado, eu sei, disse ele, evitando o olhar dela. Reunião de emergência com o novo cliente. Maria o observou caminhar em direção ao quarto. As reuniões de emergência haviam se tornado frequentes demais. Algo dentro dela se quebrava um pouco mais a cada mentira que ela fingia acreditar. O evento começa às 8, Carlos. Precisamos sair em 1 hora, ela disse, mantendo a voz firme. Vou tomar um banho rápido, respondeu ele, já entrando no banheiro. Maria voltou sua atenção para o celular. Um e-mail não lido chamou sua atenção. Do departamento de RH da empresa de Carlos, confirmando sua presença e a de acompanhante no evento de gala. A formalidade do e-mail contrastava com a frieza que agora existia entre eles. No quarto, ela abriu o armário e tirou o vestido vermelho. Era elegante, com um corte que valorizava sua silhueta. Júlia havia insistido que ela o comprasse, mesmo quando Maria argumentou que não tinha ocasião para usá-lo. Vai chegar o momento perfeito, Júlia tinha dito. Talvez esse momento fosse hoje. Enquanto se arrumava, lembranças dos momentos felizes com Carlos passavam por sua mente como um filme antigo. O primeiro encontro no café, perto da Lagoa Rodrigo de Freitas. A viagem improvisada para Paraty no segundo mês de namoro. O pedido de casamento no Cristo Redentor, com a cidade inteira aos seus pés. E depois, gradualmente, o distanciamento, as desculpas, as noites vazias. Faltando 20 minutos para saírem, Maria foi até a cozinha buscar um copo d'água. O celular de Carlos, esquecido sobre o balcão, vibrou com uma notificação. Ela nunca havia sido o tipo de pessoa que checava o celular do parceiro, mas algo naquele momento, talvez o acúmulo de suspeitas, talvez instinto, a fez olhar para a tela iluminada. Mal posso esperar para te ver hoje. Estarei usando aquele vestido preto que você adora. Beijos, Ellie. O mundo de Maria pareceu congelar. A mensagem era de Larissa, a nova assistente executiva da empresa de Carlos. 26 anos, recém-formada, ambiciosa. Maria a havia conhecido brevemente em um happy hour corporativo meses atrás. Carlos havia mencionado que ela era eficiente e dedicada. Agora as peças se encaixavam com uma clareza dolorosa. Ela estava ainda parada na cozinha, o celular de Carlos na mão, quando ouviu os passos dele se aproximando. O que você está fazendo? A voz de Carlos soou mais fria do que a água que ela segurava no outro copo. Maria levantou os olhos, encontrando o olhar dele. Por um momento, viu um flash de pânico nos olhos do marido, rapidamente substituído por raiva. Larissa estará usando um vestido preto hoje, disse Maria, sua voz calma contrastando com a tempestade que se formava dentro dela. Aquele que você adora, aparentemente. O rosto de Carlos transformou-se. A máscara de marido dedicado, apenas ocupado demais com o trabalho, caiu completamente. Você não tinha o direito de olhar meu celular, ele disse entre dentes. E você não tinha o direito de destruir nosso casamento, retrucou ela, sua voz ganhando força. Carlos avançou arrancando o celular da mão dela com força desnecessária, fazendo-a se desequilibrar.
A água do copo derramou no chão da cozinha. Você não entende a pressão que eu enfrento todos os dias. Ele começou, seu tom misturando defensiva e acusação. Enquanto você fica aqui, eu tenho que lidar com... Com o quê, Carlos? Com a sua assistente de 26 anos, interrompeu Maria, a mágoa transformando-se em algo mais forte, mais definido. O que aconteceu a seguir ocorreu em segundos que pareceram se estender por horas. A discussão escalou, vozes se elevaram, e então, o som de um tapa cortou o ar. A mão de Carlos atingiu o rosto de Maria com força suficiente para deixá-la atordoada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, ambos congelados em choque. Nunca, em 5 anos de relacionamento, ele havia levantado a mão para ela. Uma linha tinha sido cruzada, uma que não permitia volta. Maria, Carlos começou, seu rosto uma mistura de choque e arrependimento. Ela levantou a mão, sinalizando para ele parar. Seus olhos, antes marejados, agora estavam secos e determinados. Saia da minha frente, disse ela com uma calma que surpreendeu a ambos. Vá para sua festa com Larissa. Aproveite a noite. Carlos hesitou, como se quisesse dizer algo, mas o olhar de Maria o deteve. Ele pegou o paletó que estava sobre o sofá e saiu do apartamento sem olhar para trás. Sozinha, Maria tocou o rosto onde a mão dele havia estado. A dor física era mínima comparada à devastação emocional. Ela pegou o celular e abriu a conversa com Júlia. Ele está tendo um caso com Larissa. Acabou de me bater e saiu para o evento com ela. A resposta foi quase imediata. Estou indo aí agora. Maria olhou para seu reflexo no espelho da sala. O vestido vermelho contrastava com a marca começando a se formar em seu rosto. Uma decisão começou a se formar em sua mente. A noite não havia terminado. Na verdade, para Maria, ela estava apenas começando. O táxi cortava as ruas movimentadas do centro do Rio de Janeiro, enquanto Júlia segurava a mão de Maria com firmeza. O caminho até o Hotel Copacabana Palace, onde acontecia o evento da empresa de Carlos, era curto, mas parecia interminável para as duas amigas. Você tem certeza disso? Perguntou Júlia pela terceira vez desde que haviam saído do apartamento. Podemos simplesmente ir para minha casa, abrir uma garrafa de vinho e planejar como você vai deixá-lo sem um centavo. Maria olhou pela janela, observando as luzes da cidade que tanto amava. Tinha nascido e crescido no Rio. Conhecia cada canto, cada humor daquelas ruas. Naquele momento, a cidade parecia vibrar com a mesma intensidade da raiva e determinação que cresciam dentro dela. Não, Ju, se eu não fizer isso hoje, talvez nunca faça, respondeu Maria, ajustando o colar de pérolas que havia escolhido como acessório final. Ele acha que pode me humilhar e seguir com a vida dele como se nada tivesse acontecido. Não vou permitir isso. Júlia assentiu, conhecendo bem aquele tom na voz da amiga. Era o mesmo que Maria usava antes de fechar grandes negócios na agência onde trabalhava. Determinada, calculista, imparável. Qual é o plano exatamente? Perguntou Júlia, enquanto o táxi se aproximava da entrada iluminada do hotel. Entrar, localizar Carlos e mostrar a ele e a todos os seus colegas exatamente quem é o homem por trás do terno caro, respondeu Maria, passando um batom vermelho intenso que combinava perfeitamente com o vestido. O táxi parou em frente ao imponente hotel. O porteiro abriu a porta para as duas mulheres, que foram recebidas pelo burburinho e brilho do evento já em pleno andamento. Maria ajustou a postura, ergueu o queixo e caminhou com a confiança de quem pertencia àquele ambiente. Na entrada do salão principal, um segurança verificou os nomes na lista de convidados. Maria Oliveira, acompanhante de Carlos Mendes, disse ela com um sorriso educado, notando como soava estranho se identificar como acompanhante do próprio marido. O segurança assentiu após verificar a lista, permitindo que as duas entrassem. O salão era deslumbrante, decorado com arranjos florais sofisticados e iluminação suave. Executivos em trajes formais e suas acompanhantes em vestidos elegantes circulavam entre taças de champanhe e conversas polidas sobre números, metas e perspectivas de mercado. Maria escaneou o ambiente com olhos atentos, procurando por Carlos. Júlia permanecia ao seu lado, uma presença reconfortante e firme. Ali, sussurrou Júlia, indicando discretamente com o queixo. Carlos estava perto do bar, rindo de algo que uma mulher em um vestido preto justo havia dito. Larissa. Ela era ainda mais bonita do que Maria se lembrava.
com longos cabelos lisos e um sorriso que iluminava seu rosto jovem. A mão de Carlos descansava casualmente na cintura dela, num gesto de intimidade que não deixava dúvidas sobre o relacionamento dos dois. Por um breve momento, Maria sentiu o chão sumir sob seus pés. Uma coisa era suspeitar, outra era testemunhar. Ver seu marido tão confortável, tão feliz na presença de outra mulher, apenas 1 hora depois de tê-la agredido em sua própria casa. Você quer ir embora? Perguntou Júlia, notando a hesitação da amiga. Maria respirou fundo, afastando qualquer dúvida. Não, vamos pegar uma bebida. Elas se dirigiram ao bar, posicionando-se estrategicamente de modo que Carlos pudesse vê-las a qualquer momento. Maria pediu uma taça de champanhe, sentindo-se mais forte a cada segundo. A marca em seu rosto havia sido parcialmente disfarçada com maquiagem, mas ainda era visível se observada de perto. Maria! Uma voz masculina a chamou. Ela se virou e viu Ricardo Almeida, o diretor financeiro da empresa e chefe direto de Carlos, se aproximando com um sorriso amigável. Que surpresa boa ver você aqui. Carlos mencionou que talvez você não viesse devido a um compromisso de trabalho, disse Ricardo, cumprimentando-a com 2 beijos no rosto. Maria sentiu uma pontada de indignação ao ouvir mais uma mentira de Carlos, mas manteve o sorriso diplomático. Mudei meus planos. Não poderia perder este evento tão importante para a empresa, respondeu ela, apresentando Júlia em seguida. Ricardo parecia genuinamente feliz em vê-la, e Maria percebeu que ele sempre a havia tratado com respeito e consideração. Por um momento, ela se perguntou se deveria prosseguir com seu plano, se a humilhação pública de Carlos não afetaria também pessoas inocentes como Ricardo. Enquanto conversavam sobre banalidades, Maria notou pelo canto do olho que Carlos finalmente a havia visto. O choque em seu rosto era impagável. Ele sussurrou algo para Larissa e começou a se aproximar com passos hesitantes. Maria! A voz de Carlos soou tensa ao chegar perto do grupo. Não sabia que você viria. Ricardo, alheio à tensão, sorriu amplamente. Estava justamente dizendo a ela como estamos felizes com o desempenho de vocês dois. A campanha que Carlos desenvolveu com a ajuda dela foi um sucesso estrondoso. Maria arqueou uma sobrancelha. Nunca havia ajudado Carlos em nenhuma campanha profissional. Mais uma mentira para adicionar à lista. Na verdade, Ricardo, estou tão surpresa quanto você, disse Maria, sua voz controlada, mas firme. Carlos me disse que viria sozinho esta noite. Algo sobre uma reunião importante que não poderia perder. Carlos empalideceu visivelmente enquanto Ricardo parecia confuso. Bem, fico feliz que você tenha conseguido vir, disse Ricardo, percebendo que havia algo estranho acontecendo. Se me dão licença, preciso cumprimentar alguns investidores. Assim que Ricardo se afastou, Carlos agarrou o braço de Maria com força. O que você está fazendo aqui? Sibilou ele, a raiva mal contida em sua voz. Júlia imediatamente deu um passo à frente, pronta para intervir, mas Maria fez um gesto sutil para que ela aguardasse. Soltando meu braço, Carlos, disse Maria calmamente, mas com um tom que não admitia contestação. A menos que você queira adicionar mais uma agressão à lista de hoje. Ele a soltou como se tivesse sido queimado, olhando nervosamente ao redor para ver se alguém havia notado. Você não deveria estar aqui, insistiu ele, baixando a voz. Vamos conversar em casa mais tarde. Não temos mais nada para conversar, respondeu Maria, dando um gole em sua champanhe. Só vim para deixar algumas coisas claras. Primeiro, nosso casamento acabou. Segundo, você vai sair do apartamento até o fim de semana. Terceiro, se você tentar me tocar novamente, vou direto à delegacia. A poucos metros dali, Larissa observava a cena com crescente desconforto, claramente incerta sobre se deveria se aproximar ou manter distância. Você está sendo irracional, disse Carlos, tentando recuperar o controle da situação. Vamos para casa e conversamos como adultos. Como adultos? Maria riu, um som sem humor. O tapa que você me deu há 1 hora não me pareceu muito adulto. A menção à agressão fez Carlos olhar nervosamente ao redor novamente. Júlia cruzou os braços, seu olhar fixo nele comunicando claramente que ela estava pronta para intervir ao menor sinal de problema. Foi um erro, murmurou Carlos. Eu perdi a cabeça por um momento. Isso nunca aconteceu antes e você sabe disso. Um erro, repetiu Maria, cada palavra carregada de desprezo. Como mentir para mim por meses?
Como trair nosso casamento? Como apresentar Larissa como sua namorada para seus colegas enquanto eu estava em casa esperando por você? A última frase foi dita em um tom ligeiramente mais alto, atraindo olhares curiosos de pessoas próximas. Carlos parecia cada vez mais desconfortável, dividido entre tentar acalmar Maria e manter as aparências para seus colegas. Larissa finalmente decidiu se aproximar, seu rosto uma mistura de confusão e culpa. "Carlos, está tudo bem?" perguntou ela, lançando um olhar incerto para Maria. Maria voltou sua atenção para a jovem, sentindo uma pontada de pena. Talvez Larissa também estivesse sendo enganada, acreditando ser a única na vida de Carlos. "Olá, Larissa", disse Maria com surpreendente calma. "Bonito vestido. Carlos tem bom gosto, não é? Pelo menos nisso concordamos." Larissa empalideceu, percebendo imediatamente quem Maria era. Seus olhos se arregalaram ao notar a marca parcialmente coberta no rosto da mulher mais velha. Eu não sabia que você viria", gaguejou Larissa, olhando acusadoramente para Carlos. "Ele me disse que vocês estavam separados há meses." A revelação atingiu Maria como um novo tapa. Então era assim que Carlos havia justificado o affair, fingindo que o casamento já havia acabado. "Interessante", respondeu Maria, mantendo a compostura. "Considerando que dormimos na mesma cama ontem à noite, parece que a separação foi bastante recente." Larissa deu um passo para trás, a realidade da situação finalmente se tornando clara para ela. "Você mentiu para mim?" perguntou ela a Carlos, sua voz trêmula. "Disse que ela sabia de nós, que estava tudo resolvido entre vocês." Carlos olhava de uma mulher para outra, seu mundo desmoronando ao seu redor. O murmúrio das conversas ao redor havia diminuído. Mais pessoas agora observando o drama que se desenrolava. "Podemos conversar sobre isso em particular?" tentou Carlos, o desespero evidente em sua voz. Maria deu mais um gole em sua champanhe, sentindo uma estranha calma. O plano original era confrontá-lo, talvez fazer uma cena. Mas agora, vendo o castelo de mentiras desmoronar por si só, ela percebeu que não precisava fazer nada além de deixar a verdade vir à tona. "Não há nada para conversar em particular, Carlos", disse ela, sua voz clara o suficiente para ser ouvida pelas pessoas próximas. "Você mentiu para mim, mentiu para Larissa, provavelmente mentiu para todos aqui." E quando confrontado, recorreu à violência. As últimas palavras causaram um silêncio chocado entre os espectadores. Ricardo, que havia retornado ao perceber a comoção, olhava para a cena com uma expressão grave. "Violência?" perguntou ele, seu tom indicando que a resposta poderia ter sérias consequências. Carlos abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Seu mundo estava desabando diante de seus olhos, e não havia nada que pudesse fazer para impedir. Maria colocou sua taça vazia sobre a bandeja de um garçom que passava. Havia dito o que precisava dizer, mostrado o que precisava mostrar. Agora, só queria ir embora. "Vamos, Ju", disse ela, virando-se para a amiga. Enquanto caminhavam em direção à saída, Larissa as alcançou, lágrimas nos olhos. "Maria, eu realmente não sabia", disse ela, sua voz embargada. "Ele me disse que vocês tinham um acordo, que você sabia." Maria parou, olhando para a jovem que percebeu agora era tanto vítima quanto ela. "Não é sua culpa", disse Maria suavemente. "Ele enganou nós duas." Com isso, Maria e Júlia deixaram o salão cabeças erguidas, passando por convidados que agora observavam Carlos com expressões que variavam entre desaprovação e choque. A noite havia terminado para elas, mas para Carlos as consequências estavam apenas começando. O café da manhã seguinte foi servido na varanda do apartamento de Júlia em Ipanema, com vista para o mar que parecia infinito sob o céu azul do rio. Maria observava as ondas quebrando na praia, sentindo uma estranha mistura de exaustão e alívio. "Como está se sentindo?" perguntou Júlia, colocando uma xícara de café forte na frente da amiga. Maria desviou o olhar do oceano e ofereceu um sorriso cansado. "Como se tivesse acordado de um pesadelo muito longo", respondeu ela, tocando instintivamente o rosto, onde a marca do tapa de Carlos começava a aparecer mais claramente. Ou talvez como se estivesse entrando em um novo. Júlia sentou-se ao lado dela, espalhando geleia de goiaba em uma fatia de pão. "Você foi incrível ontem à noite", disse ela. Manteve a dignidade enquanto ele perdia toda a dele. Clássico caso de cavou a própria cova. O celular de Maria, que estava sobre a mesa,
vibrou com uma nova notificação. Era a 20ª desde que haviam saído do evento na noite anterior. 15 chamadas perdidas de Carlos, 5 mensagens implorando para conversarem. Ele não vai desistir facilmente, comentou Maria, ignorando mais uma vez o celular. Claro que não, respondeu Júlia com um bufar de desprezo. Ele acabou de perder tudo de uma vez só. A esposa, a amante e provavelmente o respeito dos colegas. A propósito, você viu a cara do Ricardo quando entendeu o que estava acontecendo? Nunca vi alguém ficar tão desapontado tão rapidamente. Maria assentiu, lembrando-se da expressão do chefe de Carlos. Ricardo era conhecido por sua política de tolerância zero para comportamentos antiéticos, tanto na vida profissional quanto pessoal. Um escândalo como aquele, envolvendo um funcionário agredindo a esposa e mantendo um caso com uma subordinada, certamente teria consequências. Não queria causar problemas no trabalho dele, disse Maria, surpreendendo-se com a própria afirmação. Quero dizer, ele merece. Mas ainda assim, não foi você quem causou problemas, interrompeu Júlia firmemente. Foi ele quem escolheu mentir, trair e agredir. Você só expôs a verdade. E falando nisso, Júlia estendeu a mão para o celular de Maria e, após receber um aceno de permissão, abriu o aplicativo da câmera. Precisamos documentar isso, disse ela, fotografando o rosto de Maria de diferentes ângulos, capturando a marca agora arroxeada. Se ele tentar qualquer coisa, teremos provas da agressão. Maria deixou que a amiga tirasse as fotos, sentindo uma pontada de tristeza. Jamais imaginou que seu casamento terminaria assim, com evidências fotográficas de violência sendo coletadas em uma ensolarada manhã de domingo. Você já pensou no que vai fazer agora? Perguntou Júlia, devolvendo o celular. Maria tomou um gole de café, deixando o calor da bebida reconfortá-la por um momento, antes de responder. Primeira coisa, vou à delegacia da mulher registrar um boletim de ocorrência. Depois vou encontrar um advogado para iniciar o divórcio, respondeu ela com uma clareza que surpreendeu a si mesma. E vou precisar buscar algumas coisas no apartamento. Eu vou com você, ofereceu Júlia imediatamente. Não quero que você enfrente ele sozinha novamente. O celular vibrou mais uma vez. Desta vez não era Carlos, mas sim uma mensagem de Ricardo. Maria, gostaria de conversar com você quando for possível. Por favor, me ligue. Maria mostrou a mensagem para Júlia, que arqueou as sobrancelhas. Você acha que Carlos já foi demitido? Perguntou ela. Não sei, mas se conheço o Ricardo, ele não vai simplesmente ignorar o que aconteceu, respondeu Maria. Após o café da manhã, as duas amigas se dirigiram à delegacia de atendimento à mulher, DAM, no centro da cidade. O prédio, embora simples por fora, representava para muitas mulheres o primeiro passo para escapar de relacionamentos abusivos. Maria respirou fundo antes de entrar, sentindo o peso do momento. Registrar um boletim de ocorrência tornaria tudo oficial, real de uma maneira que não poderia ser ignorada ou minimizada. O processo foi menos intimidador do que ela temia. A delegada que a atendeu, uma mulher de meia idade com olhos gentis mas determinados, ouviu seu relato com atenção e respeito. Infelizmente, o primeiro episódio de violência raramente é o último, explicou a delegada enquanto preenchia o formulário. Você fez a coisa certa vindo aqui. Maria assentiu, sentindo-se simultaneamente fortalecida e vulnerável. Ele nunca havia feito isso antes, disse ela, parte dela ainda tentando compreender como haviam chegado àquele ponto. É comum ouvirmos isso, respondeu a delegada com um sorriso compreensivo. Mas lembre-se, o problema nunca é a vítima, é sempre o agressor. Ao saírem da delegacia com uma cópia do boletim de ocorrência e uma medida protetiva solicitada, Maria sentiu como se um pequeno peso tivesse sido tirado de seus ombros. Era apenas o começo de um longo processo, mas era um começo. Você tem certeza que quer ir ao apartamento agora? Perguntou Júlia enquanto entravam em um táxi. Podemos esperar até amanhã, quando você estiver mais descansada. Quanto mais cedo eu buscar minhas coisas essenciais, melhor, respondeu Maria. Além disso, com a medida protetiva solicitada, ele não poderá se aproximar quando for aprovada. Melhor resolver isso logo. O trajeto até Copacabana foi silencioso, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Ao chegarem ao prédio, o porteiro João as recebeu com um sorriso hesitante. Dona Maria, o Sr. Carlos saiu bem cedo e não voltou, informou ele. Parecia bastante alterado.
Maria agradeceu a informação, sentindo um misto de alívio e apreensão. Parte dela temia encontrar Carlos, mas outra parte quase desejava a oportunidade de enfrentá-lo novamente, desta vez com o boletim de ocorrência em mãos. O apartamento estava exatamente como ela o havia deixado na noite anterior. O copo d'água quebrado ainda na cozinha, a roupa que Carlos havia descartado sobre a cama antes de se arrumar para o evento. Era estranho como um espaço tão familiar podia repentinamente parecer tão hostil. Por onde começamos? Perguntou Júlia, olhando ao redor. Documentos pessoais, joias, algumas roupas, respondeu Maria, dirigindo-se ao escritório. Enquanto separava seus pertences mais importantes, o celular de Maria tocou. Ela hesitou ao ver o nome de Ricardo na tela, mas decidiu atender. Alô? Maria, obrigado por atender. A voz de Ricardo soava séria. Primeiro, quero dizer que lamento profundamente pelo que aconteceu. Tanto pela situação com Larissa quanto, bem, pela agressão. Maria sentou-se na cadeira do escritório, sinalizando para Júlia que precisaria de um momento. Obrigada, Ricardo, respondeu ela, incerta sobre o rumo da conversa. Não vou tomar muito do seu tempo, mas achei que você deveria saber, continuou ele. Carlos foi suspenso temporariamente enquanto o departamento de RH conduz uma investigação interna. Dadas as circunstâncias, é provável que seu contrato seja rescindido. Maria fechou os olhos por um momento. Não havia desejado destruir a carreira de Carlos, mas também sabia que ele estava colhendo as consequências de suas próprias ações. Entendo, disse ela simplesmente. Também quero que saiba que Larissa veio falar comigo esta manhã, acrescentou Ricardo. Ela confirmou que Carlos a fez acreditar que vocês estavam separados há meses. A pobre moça está devastada, sente-se usada e enganada. Ela pediu que eu transmitisse suas desculpas, embora tenha deixado claro que pretende falar com você pessoalmente quando você se sentir confortável. A notícia surpreendeu Maria. Ela havia visto a confusão e o choque no rosto de Larissa na noite anterior, mas não esperava que a jovem tomasse a iniciativa de falar com Ricardo. Agradeço você me contar isso, respondeu Maria. E, Ricardo, obrigada por lidar com tudo isso de forma tão profissional. Não há o que agradecer, disse ele firmemente. Violência doméstica e assédio no ambiente de trabalho são linhas que nunca permitiremos que sejam cruzadas em nossa empresa. Após desligar, Maria resumiu a conversa para Júlia, que assoviou baixinho. Caramba, ele realmente está enfrentando as consequências de tudo de uma vez? Comentou Júlia.